Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Intervalo de Aula. E nesse domingo você confere o quadro Tire Minha Dúvida, que vai esclarecer sobre doenças tropicais. Hoje estou aqui para responder as suas dúvidas em relação às doenças tropicais. Tem também o quadro Opinião com o professor Altair Tavares. O nosso assunto da semana está na agenda do Brasil. Depois da eleição, a reforma política. Será que os políticos querem mesmo fazer uma reforma política? E tudo o que rolou no 5º Seminário Interdisciplinar da Faculdade Araguaia, agora aqui no Intervalo de Aula. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Avaliada com conceito 4 pelo MEC, a Faculdade Araguaia Genuinamente Goiana está entre as principais instituições que se dedicam ao ensino superior no Brasil. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Bom, e agora eu tenho uma importante notícia para dar da Faculdade Araguaia e o seu futuro profissional. Imagine você formado em publicidade, biologia, educação física, sendo um jornalista, administrador, professor, enfim. Quanto você ganharia a mais do que você ganha hoje seguindo essas carreiras? Não há dúvida de que fazer um curso superior é muito importante e pode mudar a sua vida. Com o conceito 4 obtido na avaliação do MEC, todos esses cursos da Faculdade Araguaia podem ser financiados pelo Programa do Governo Federal de Financiamento Estudantil, o FIES, e você só vai começar a pagar 18 meses depois de formar. Ou seja, essa é a oportunidade única de fazer um curso superior na Faculdade Araguaia, onde o governo federal, por meio do FIES, financiará os seus estudos e você poderá se tornar esse profissional bem remunerado, sem desembolsar nada, nem matrícula, com o programa do governo federal de financiamento estudantil. Mais informações, entre no site da Faculdade Araguaia e confira. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá, bom dia! Começa agora o programa Intervalo de Aula e nesse primeiro bloco o assunto é malária, chikungunya, dengue, ebola, enfim, doenças tropicais que merecem aí todo o esclarecimento. No quadro, Tire Minha Dúvida. Olá, sou professora Sheila Bonfim, sou biomédica, tenho especialização em saúde pública, mestrado em biologia e bioquímica molecular, doutorado em medicina tropical. Hoje estou aqui para responder as suas dúvidas em relação às doenças tropicais. Professora, meu nome é Zandeli, faço o primeiro período de jornalismo. Qual é a diferença de malária e dengue? Muito interessante sua pergunta. Malária é uma doença que é causada pelo protozoário Plasmodium, cujo vetor de transmissão é o mosquito Anopheles, que ao picar alguém, geralmente no período do entardecer, alcança o fígado e destrói células sanguíneas. O paciente que apresenta malária, ele tem como sintomas febre a cada 3 até 4 dias e calafrios, entre outros sintomas. E o tratamento é realizado com medicamentos. Já a dengue é uma doença causada por vírus, são 4 tipos de vírus descritos, DEN 1, 2, 3 e 4, cujo vetor de transmissão é o mosquito Aedes aegypti. Ela pode evoluir para uma forma hemorrágica que se caracteriza pela presença de sangramentos. O tratamento normalmente é sintomático. Professora, meu nome é Pedro, eu faço o primeiro período de jornalismo
E eu queria saber como é feita a transmissão do vírus Ebola. O vírus Ebola, ele foi detectado inicialmente em 1876, na República Democrática do Congo, próximo ao rio Ebola, daí a denominação da doença. É uma doença viral e que é transmitida pelo contato direto e intenso de sangue, suor, urina, secreções de pessoas contaminadas ou tecidos contaminados. Professora, meu nome é Robson, do 4º período de jornalismo. O que é chikungunya? Olha, essa é uma dúvida frequente, né, na comunidade, os alunos, as pessoas, né? Inicialmente, então, vamos esclarecer com relação ao significado do termo chikungunya. O vírus, ele foi isolado da região da Tanzânia, na África. E esse termo refere-se a um dialeto macombe do povo da África, que significa aqueles que se dobram. Essa particularidade é referente a um dos sintomas apresentados pela doença, que é a presença de poliartrite. Então, ocorre uma dor intensa nas articulações e o paciente adquire uma postura curvada ao andar. Então, essa doença é uma doença viral, causada por um vírus da família Togaviridae, e apresenta sintomas semelhantes à dengue. Essa doença ela pode ser transmitida através do mosquito Aedes aegypti e também pelo Aedes albopictus. E, como eu disse, tem sintomas semelhantes à dengue, sendo que o ciclo de transmissão ele apresenta-se mais rápido do que a dengue. Foi um prazer estar com vocês e espero novamente retornar para responder as questões e as dúvidas. É isso aí, né? Temos mesmo que ficar atento aí aos sintomas dessas doenças e como precavê-las. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Avaliada com conceito 4 pelo MEC, a Faculdade Araguaia Genuinamente Goiana está entre as principais instituições que se dedicam ao ensino superior no Brasil. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Bom, e agora eu tenho uma importante notícia para dar da Faculdade Araguaia e o seu futuro profissional. Imagine você formado em publicidade, biologia, educação física, sendo um jornalista, administrador, professor, enfim. Quanto você ganharia a mais do que você ganha hoje seguindo essas carreiras? Não há dúvida de que fazer um curso superior é muito importante e pode mudar a sua vida. Com o conceito 4 obtido na avaliação do MEC, todos esses cursos da Faculdade Araguaia podem ser financiados pelo Programa do Governo Federal de Financiamento Estudantil, o FIES, e você só vai começar a pagar 18 meses depois de formar. Ou seja, essa é a oportunidade única de fazer um curso superior na Faculdade Araguaia, onde o governo federal, por meio do FIES, financiará os seus estudos e você poderá se tornar esse profissional bem remunerado, sem desembolsar nada, nem matrícula, com o programa do governo federal de financiamento estudantil. Mais informações, entre no site da Faculdade Araguaia e confira. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem a educação. E agora o quadro Opinião traz o professor Altair Tavares com Educação e Política. Veja só. Olá, tudo bem? O nosso assunto da semana está na agenda do Brasil, depois da eleição. A reforma política. Será que os políticos querem mesmo fazer uma reforma política?
Hoje estamos de volta aqui no intervalo de aula com o quadro Opinião, onde a gente pega assuntos da atualidade para dialogar com você, para apresentar uma opinião e trazer uma reflexão também. Eu faço questão de dialogar com você hoje sobre uma ideia que está colocada no discurso dos políticos desde o período eleitoral agora, que nós vivenciamos, a eleição para presidente da República, principalmente, e, notadamente, também após as manifestações de 2013. Lembra-se daquela história de fazer um plebiscito sobre a reforma política que foi defendida pela presidente Dilma Rousseff logo depois das manifestações de 2013? Pois é, o assunto foi para a opinião pública, a presidente Dilma Rousseff apresentou a ideia, mas não evoluiu nada. E o assunto chegou na campanha eleitoral deste ano. Pois bem, a questão hoje importante para a gente colocar para o eleitor, e eu coloco para você, é: o que é reforma política? Afinal de contas, para que serviria uma reforma política? E eu trago o seguinte questionamento, para a gente concluir daqui a pouco. Até que ponto os políticos brasileiros estão interessados mesmo numa reforma política? Observe bem, a reforma política, ela passa por pontos, ela passa por mudanças no nosso atual sistema político, o sistema em que nós escolhemos os nossos representantes. Vamos conversar então sobre um desses pontos e apresentar para você opinião sobre eles. Por exemplo, o financiamento público de campanhas eleitorais. Hoje, o financiamento público é feito através de um misto entre o que os partidos recebem do fundo partidário, portanto, dinheiro público, e o que os partidos arrecadam das empresas, portanto, um financiamento privado. Há um misto nesse financiamento. No meio disso, há um outro tipo de financiamento que não aparece, que é o tão falado Caixa 2 das campanhas eleitorais. Aquilo que não é declarado. Mas, sobre isso, há segredo, há sigilo, não há uma situação assumida pelos partidos. Pois bem, efetivamente, quem é que tem coragem hoje, do ponto de vista dos partidos políticos, de defender o financiamento público das campanhas eleitorais? De certa forma, é dizer para você, eleitor, que os candidatos e os partidos vão fazer campanha exclusivamente com o dinheiro público. Mas aí eu questiono, será que hoje os políticos querem mesmo fazer campanha só com financiamento público? Ora, do que a gente acompanha das necessidades das campanhas eleitorais milionárias em se tratando de Brasil, o financiamento público suportaria esta situação? Um outro ponto da reforma política, a ideia do voto distrital, ou seja, a eleição de políticos por regiões. Por exemplo, considerando a cidade de Goiânia, a cidade poderia ter regiões, dessas regiões seriam tirados vereadores que concorreriam com os eleitores daquela região, para o voto dos eleitores daquela região, com candidatos exclusivamente daquela região. Esta é uma ideia que muitos gostam dela, mas nem todos os políticos gostam. O outro ponto é o calendário eleitoral. De 4 em 4 anos, seria uma proposta para substituir um calendário de 2 em 2 anos. Convenhamos, telespectador, se temos uma dificuldade para o eleitor decorar números num calendário de 2 em 2 anos, imagine acrescentando mais números ainda para ele votar num calendário de 4 em 4 anos. Penso que os políticos não teriam condições hoje de assimilar esta proposta dentro de uma reforma eleitoral. Observe bem que há tantos questionamentos, mas possivelmente tenhamos aí um consenso. O fim da suplência para o Senado. Sim, senadores hoje são eleitos com 2 suplentes. Acontece algo como tivemos e temos hoje, na bancada do Estado de Goiás, 2 senadores que não receberam nenhum voto. Por quê? Ora, porque eles ocuparam o lugar dos
titulares. Isso serve para exemplificarmos o quanto esta situação é inadequada para uma representação importante que é o Senado. O fim dos suplentes é algo que é positivo. Agora temos um último detalhe. Há quantos anos esses pontos que eu informei para você aqui estão em debate no Congresso Nacional? Há 15 anos. Sim, 15 anos. Daí vem, de certa forma, uma descrença diante desse processo. Por que é que, se em 15 anos a reforma política não saiu do lugar, ela não saiu do papel, por que é que sairia agora? Por isso que você, eleitor, pode ter um papel importante nesse processo. Cobrar a reforma política, cobrar um novo sistema político para o Brasil, para escolha dos nossos representantes. Ficamos por aqui. Até semana que vem, com opinião aqui no intervalo de aula. Até lá. É isso aí, sempre muito bom discutir política e educação com o professor Altair Tavares, não é mesmo? A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Avaliada com conceito 4 pelo MEC, a Faculdade Araguaia Genuinamente Goiana está entre as principais instituições que se dedicam ao ensino superior no Brasil. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Bom, e agora eu tenho uma importante notícia para dar da Faculdade Araguaia e o seu futuro profissional. Imagine você formado em publicidade, biologia, educação física, sendo um jornalista, administrador, professor, enfim. Quanto você ganharia a mais do que você ganha hoje seguindo essas carreiras? Não há dúvida de que fazer um curso superior é muito importante e pode mudar a sua vida. Com o conceito 4 obtido na avaliação do MEC, todos esses cursos da Faculdade Araguaia podem ser financiados pelo Programa do Governo Federal de Financiamento Estudantil, o FIES, e você só vai começar a pagar 18 meses depois de formar. Ou seja, essa é a oportunidade única de fazer um curso superior na Faculdade Araguaia, onde o governo federal, por meio do FIES, financiará os seus estudos e você poderá se tornar esse profissional bem remunerado, sem desembolsar nada, nem matrícula, com o programa do governo federal de financiamento estudantil. Mais informações, entre no site da Faculdade Araguaia e confira. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Estamos de volta ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem educação. E nesse bloco vamos mostrar o seminário interdisciplinar da Faculdade Araguaia, em que o professor Dr. José Leon Kroschik trouxe para nós um tema super importante, que é educação e preconceito. Veja só. Nós somos, na verdade, seres naturais que são formados por algo que nós construímos, a sociedade, a cultura, né?
quanto mais rica for a cultura, em termos de forma de expressão, mais nós podemos expressar nossas dores, alegrias, sentimentos. Então, quanto mais rica for a nossa cultura, mais podemos ser indivíduos, mais podemos ser diferenciados, mais podemos ser diversos. A diversidade, ela não é simplesmente ser diverso, né? Mas essa identificação, ela é fundamental para ter alguma coisa que seja comum a todos, né? A universidade, a diversidade, ela exige a universalidade, né? Cada um de nós só pode ser diferenciado porque existe algo que é comum a todos. Se não houvesse algo que seja comum a todos, nós não seríamos diferenciados. Daí eu quero diferenciar essa forma de pensar a questão do indivíduo, e eu já vou antecipar. O indivíduo é aquele que é contrário ao preconceito, né? Aquele que consegue viver sem preconceitos, né? O indivíduo não é meramente construído ou constituído socialmente. Ele é efetivamente dependente da cultura, como eu enunciei agora há pouco, para poder expressar a sua própria natureza, que por sua vez deve ser comum a todos. O que implica que todo mundo é capaz de compreender o sofrimento, as emoções dos outros. Preconceito é uma atitude, ele não é uma ação, né? É uma atitude. E como atitude, ele tem uma parte cognitiva que, em geral, a gente coincide com estereótipos, né? Uma maneira fixa de pensar um objeto, uma maneira prévia de poder definir o objeto antes de qualquer experiência, né? Então, o preconceito também é o contrário da experiência. A gente define os objetos antes de ter experiência com elas. Essa é a parte cognitiva, né? Há uma parte afetiva que mexe muito com a gente, né? Então, a gente, em geral, sente medo, sente raiva, sente ódio dos alvos do preconceito, e há uma tendência para a ação do preconceito. Essa tendência para a ação do preconceito, ela pode se expressar de algumas maneiras diferentes. Uma delas é aquela que é mais comum, que é o ódio ao objeto do preconceito. E só para deixar claro também de início, né? A gente usa muito no cotidiano o preconceito em relação a muitas coisas. Então, eu tenho preconceito a comer macarrão, eu tenho preconceito com horóscopo, eu tenho preconceito contra o ônibus. E não é nesse sentido que eu estou trabalhando no preconceito, né? Mas é aquele que se volta efetivamente contra minorias, contra as pessoas, né? São movimentos coletivos que têm marcas individuais, né? Portanto, é um fenômeno ao mesmo tempo social e psicológico, né? E é dentro dessa relação entre a sociedade e o indivíduo que o preconceito pode ser entendido. A pessoa não gosta, de fato, do seu alvo. Ela sente-se constrangida, ela sente paralisada. A reação que ela tem, o preconceituoso tem em relação à sua vítima, é aquela que a gente tem quase que com aquilo que a gente se depara de repente e que nos assusta. Eu não sei quantos de vocês não gostam de baratas, né? Vocês gostam de baratas? É um bicho que a gente não gosta muito, né? Então, a sensação que dá para o preconceituoso quando ele se encontra se depara com sua vítima, é um pouco essa que quando a gente se depara com um bicho como uma barata, né? Ele nos paralisa, nos deixa sem ação, sem saber o que fazer, né? Como somos educados em geral, a gente tenta disfarçar essa manifestação, essa reação, né? Para que efetivamente possamos nos relacionar com o outro. Mas, em geral, a sensação que a gente tem, ela é muito ruim, né? Por vezes, então, se diz claramente que não se gosta do negro, do judeu, do idoso, da pessoa com a deficiência, e assim vai, né? Por vezes, se tem um comportamento somente contrário, né? Que é aquilo que a gente chama, mesmo na psicanálise, como uma formação reativa. Se nega o ódio, a rejeição em relação ao objeto do preconceito e se passa a supervalorizá-lo, né? Então, é comum, mesmo em escolas. Então, você tem crianças com deficiência, então passa a tratá-las com excesso de cuidado, excesso de carinho, quando na verdade a reação que tem frente a esse alvo é a contrária. Não gostam, mas tem que mentir para si mesmo, e para mentir para si mesmo, exageram um afeto que não existe. A culpa do preconceito nunca é da vítima.
sempre é daquele que perpetra a violência. A gente tem muito o hábito de poder dizer que havia uma frase que felizmente a gente já não ouve mais, mas que havia antigamente, que era o seguinte: bom, mas a mulher apanha do marido porque provocou, né? É um absurdo, né? Quer dizer, por mais que quem quer que seja provoque o outro, nada vai justificar a violência contra o outro, né? Então, cada um deve ser responsável, né, sobre a contenção da sua violência e sobre aquilo que atua. Então, nunca a violência é culpa daquele que a recebe. Agora, claro, por isso que eu estou dizendo para vocês, mesmo a pessoa violenta, a pessoa preconceituosa, ela também faz isso com uma maneira de se defender de algo que ela tem dificuldades de lidar. Uma outra característica do preconceito é a seguinte, né, relacionada a essa que eu estava dizendo, é que quem tende a ter preconceito em relação a um alvo, tende a ter preconceito em relação a diversos alvos, né? Então, o preconceituoso contra o homossexual, ele também é contra a pessoa com deficiência, também é contra o negro e assim vai. O que mostra, mais uma vez, que o preconceito depende mais do preconceituoso do que da vítima. Algumas pessoas nascem com a vontade de saltar de lugares altos. Pô, você pode perguntar, por que uma questão como essa, que algumas pessoas nascem com a vontade de saltar de lugares altos, por que a concordância com isso se relaciona com preconceito? Bom, está relacionado pelo fato de se dizer que algumas pessoas nascem com tal vontade. O preconceituoso, o autoritário, é aquele que tem uma visão natural das coisas. Então, pau que nasce torto, morre torto. Mas o preconceito também é uma forma de paixão. E se ele é uma forma de paixão, é só a experiência que pode romper. Mas se o preconceito ele é suscitado tendo como base o medo e o receio, é claro que só a experiência, não é que só a experiência não dá conta, é difícil levar as pessoas a terem essa experiência. Então, para que a gente possa estar lidando com isso, a gente tem que pensar em mecanismos, né, em proposições que não desconheçam o medo e o sofrimento do próprio preconceituoso, para não torná-lo meramente um vilão, né, um agressor, mas pensar que ele também se defende de medos que a cultura suscita. É isso aí, para complementar a palestra do professor José Leon Crochy, que a nossa equipe o entrevistou, veja só. Eu acho fundamental, né, a gente poder estar conversando sobre pesquisas, discutindo a questão da diversidade, pegando alunos que são de diversas áreas, né? Eu acho que tem uma contribuição bastante de cada uma das áreas, com uma temática importante, envolvendo profissionais, futuros profissionais. É assim que o conhecimento circula, e é assim que a gente pode pensar em saídas, né, dos problemas que a gente tem. Esse tema, então, eu acho que ele é fundamental, né? Num país como o nosso, mas não só no Brasil, né? Num momento que a gente tem tanta disputa, que é por conta da religião, a questão de credos, né, religiosos, a questão da etnia, a questão da homofobia, da deficiência, fundamental. É isso aí, eventos como esses são sempre muito bem-vindos, né? E que a faculdade promova sempre bons eventos como esse, traz aí para os alunos, né, eventos tão especiais com assuntos tão importantes e com pessoas tão renomadas. Bom, o nosso programa de hoje chega ao fim, mas no próximo domingo eu espero você. Até lá! Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar.